Olá, sejam bem-vindos para mais uma Hora Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. E hoje aqui em estúdio vamos falar de literatura infantil e não só. Muito de livros, porque para conversar comigo durante esta hora, eu tenho Rosário Martins, que nos traz este livro Retalhos do Paraíso, um livro que é muito interessante porque tem aqui dentro retalhos da sua própria mãe. Vamos falar um pouco também da participação da mãe neste livro para as crianças, é um livro infantil e é uma história que de certeza que é do seu interesse, por isso fique por aí e acompanhe-nos durante esta Hora Culturante para saber tudo sobre a Rosário. Vamos falar com ela e vamos saber de onde é que ela vem. Olá, Rosário, bem-vinda ao Culturando. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite, estou aqui com muita emoção e terei todo o prazer em conversar sobre livros e sobre aquilo que me traz aqui. E de onde é que vem a Rosário? Ora bem, eu venho, deste momento venho da Alvarenga porque há coisa de um ano deixei a minha casa na Senhora da Hora, em Matosinhos, para vir comprar uma casa em Alvarenga, na Serra, onde vivo tranquilamente como num paraíso. É natural ter uma freguesia com um nome muito giro. Sambade. Sambade. Parece que estás no Brasil. Segundo reza a história, que o nome Sambade vem de um pároco com esse nome, ou com um nome parecido, e como foi uma figura muito interveniente na freguesia, assumiram que seria Sambade. Isto já há muitos anos atrás. Isto é o distrito de Bragança, ou seja, é de outras terras, como se costuma dizer, não é? Sim. Qual foi, assim, aquela maior diferença que notou quando veio aqui mais para o litoral, não é? Sim, quando eu vim para o litoral, eu saí de Trás-os-Montes da minha terra, de Sambade, Alfândega da Fé, quando terminei a 4ª classe. E o meu pai não estava muito nos ajustes para me mandar estudar por ser uma rapariga e por influência da minha professora primária. Ele mandou-me estudar e fui estudar para Mirandela. Mirandela, que era uma vila que é hoje uma cidade muito bonita, e fui para a casa de uma madrinha. Entretanto, a madrinha adoeceu, fui para um lar de freiras onde estava em pensão e às aulas ao liceu. Portanto, depois, quando terminei o liceu, fiz o primeiro ano do magistério primário em Bragança, porque mais uma vez o meu pai, ou eu era professora, ou então não ia continuar os estudos. Mas foi muito bem escolhida. Ainda bem que foi a profissão que me escolheram, porque a profissão escolheu-me a mim. Foi a profissão certa. E sobretudo, ser bibliotecária. Isso. Porque fez magistério primário, mas depois estudou a licenciatura na Universidade Aberta, tirou o curso de bibliotecária na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação no Porto, ou seja, os livros fazem parte, não é? Fazem, eu vou dizer como é que nasceu o meu gosto pelos livros. Quando andava na escola primária, tinha a minha professora que se chamava a professora Irene e que todos os meses nos deixava ir requisitar livros à carrinha da biblioteca da Gulbenkian. A carrinha, estacionava em frente à escola, no lar da igreja, e nós íamos requisitar livros. Deixavam-nos requisitar 5 livros. Pois eu posso dizer que eu devorava os meus 5, mais os 5 do colega, mais os 5 do outro colega, mais os 5 do outro colega, era uma devoradora de livros. E aí eu criei o gosto pela leitura, porque os nossos pais nós fomos 7 filhos, já perdi um irmão quase da minha idade, mas não havia o mundo dos livros em casa, a emoção dos livros não existia. Mas o meu pai contava-nos muitas histórias. À lareira. Era muito hábito nós ouvirmos histórias à lareira, histórias reais que se passavam com ele, de lobos, de raposas, o que lhe acontecia quando vinha de moto ou de bicicleta, que foram os primeiros veículos que ele teve, o meio de se deslocar, foram bicicletas, e depois motas, e depois é que vieram os carros. E tudo isso acabou por influenciar, no fundo, o gosto pelos livros. Sim, e aí eu ouvia aquelas histórias, íamos para a cama cheios de medo, mas sempre no dia seguinte queríamos mais histórias. E isso criou em mim o gosto por andar sempre à procura dos livros.
este Retalhos do Paraíso surge já à tarde, não é? Já. Porquê que não surgiu um livro antes, uma vez que é uma apaixonada? É assim, e esse surgiu de uma forma muito espontânea. Eu nunca pensei escrever um livro. Eu adaptei muitos livros. Eu, durante a minha profissão de professora bibliotecária, desde 2003, que sou professora bibliotecária, eu adaptava muitos livros de escritores conhecidos e fazia teatros e escrevia muito, misturava histórias, mas nunca pensei escrever, publicar. Nunca foi assim, nada que, no fundo, eu pensava, porque eu ando sempre a escrever, eu ando sempre com o cadernito. Mas já existia aí aquele jeito pela escrita? Sim, pela escrita. Era intrínseco. É intrínseco. Os poemas. Isso é, poemas, adaptação, fazer teatro, escrever para os miúdos, através de outros livros, de coisas do dia-a-dia deles, nas composições deles, na forma de fazer textos, na sala com os alunos, eu ia escrevendo sem dar conta que estava a escrever para outros. Achava eu que era tudo intrínseco à profissão, tudo estava ali, mas essa vertente que eu tenho de escrita, da arte plástica, da sensibilidade para as expressões, isso trouxe-me sempre umas mais-valias para trabalhar com os miúdos. Eu posso dizer que as crianças me recebem assim, de braços abertos, onde eu apareço, porque se vou ler um livro sobre bruxas, eu visto-me de bruxa e faço assim, pronto. Esse gosto de escrever sempre esteve lá, mas nunca pensei em publicar um livro. Mas posso dizer porque é que este nasceu. O que é certo é que ele está cá, e vamos já esmiuçá-lo um pouco, mas antes, como professora do primeiro ciclo, fez parte de um grupo de trabalho no âmbito do projeto Sócrates, denominado Aqui Cabemos Todos. Que projeto era este? Olha, este projeto, que não tem nada a ver com o nosso primeiro-ministro Sócrates, era um projeto transcontinental. Os orientadores, quem estava a dirigir o projeto, eram espanhóis, que era para um projeto para fazer atividades multiculturais. Portanto, a nível de vários países, saber de experiências e com o objetivo de reunir práticas pedagógicas para construir uma maleta pedagógica intercultural. Entraram em contacto com a ADEIMA, que era a Associação para o Desenvolvimento Integrado de Matosinhos, que trabalhava diretamente com as escolas e com as escolas de intervenção prioritária, chamava-se na altura. E eu trabalhava numa dessas escolas de intervenção prioritária, que era a escola do bairro do Seixo, em Matosinhos, um bairro muito falado, porque tem uma grande parte de alunos de etnia cigana, alunos de um bairro social e economicamente desfavorecido, e eu estava lá a trabalhar ao abrigo do projeto da intervenção prioritária. Quando nos solicitaram, a ADEIMA solicitou, e tínhamos a escola de Perafita, que funcionava como um parceiro, também em Matosinhos, a ADEIMA como outro parceiro, que eram as escolas de intervenção prioritária. Não, é o telefone que está certamente já com muitas mensagens, está a ouvi-lo, ele vai continuar, pois, não é? Pronto. Não se preocupe. E então, nessa altura que estávamos, os parceiros todos, apareceu essa solicitação à ADEIMA, e a ADEIMA resolveu aderir com essas escolas. Por sorte, e digo sorte porque foi sorte, eu estava numa dessas escolas e já praticava muitas atividades. Eu tinha vindo nesse ano da Cerci Gaia, onde estive a trabalhar com meninos deficientes, um ano, e vim parar à Escola do Seixo e estava no ensino especial, a trabalhar com creches especiais, e já fazia muitas atividades interculturais com aqueles meninos todos, envolvia... E ao contrário do que as pessoas pensam, eles também absorvem livros. Ai, se absorvem. Eu posso dizer, eu trabalhei lá há 15 anos e tenho saudades de trabalhar naquela escola.
tinha o respeito, e tínhamos o respeito da comunidade escolar muito grande. Eles aderiam às atividades, fazíamos magustos interculturais, atividades interculturais muito interessantes. Um dia da música, onde juntamos idosos com as crianças, com um grupo coral de música sacra e música cigana, e foi um sucesso. Portanto, quando se diz que nessas escolas tem é que se saber, quem vai para essas escolas tem que ter um perfil de saber que tem que considerar as pessoas com a sua própria identidade, não querer que eles sejam aquilo que não são, aproximá-los das práticas pedagógicas, mas também respeitando a sua identidade. Trabalhei com a comunidade cigana muito bem, e é como lhe digo, é uma escola que eu... aliás, neste livro tem uma senhora, um agradecimento especial no meu livro, uma senhora que se chama Adriana Montoya, que é mãe do aluno do bairro do Seixo. Não é cigana, mas teve uma vida bem difícil e já publicou 2 livros. E a leitura neste momento, como é que está? Porque estes projetos já não existem, isto já não se faz, tudo mudou, não é? Sim, tudo mudou. Tudo mudou. E como é que está a leitura neste momento? Como é que está a leitura? Pelo menos nas minhas escolas está bem e recomenda-se. Porque eu, como professora bibliotecária, meto-me noutros projetos, envolvo as escolas noutros projetos, envolvo os professores, porque isto de trabalhar numa biblioteca não se tem alunos próprios, mas tem-se material, tem-se outros alunos de colegas que temos que envolver para que estejam connosco. Por exemplo, as nossas escolas participam nas histórias da Ajudares, todos os anos, somos parceiros da Ajudares. Depois envolvo os estágios multimédia para nos fazerem vídeos dessas histórias de Ajudares, porque também tenho estagiários nas minhas bibliotecas, e a leitura é uma constante, porque na minha dinâmica de professora bibliotecária eu faço muitas sessões sempre de leitura para todos os anos de escolaridade e em todas as escolas. Na escola da Ermida, na escola Padre Manuel Castro e na escola da Igreja Velha. E no fundo desta vivência toda que nasce este livro. Este livro que diz assim: Psst, gostavas de conhecer uma terra onde o sol brilha todos os dias, onde os gatos são amigos dos pássaros, onde as gotas do orvalho da noite regam bonitas flores perfumadas? Se quiseres visitar este sítio na companhia da gatinha azul, do pássaro luz, do gato maltês e ir com eles ao encontro da menina Maria Flor, do pastor Tobias e de tantos outros amigos que são felizes todos os dias, abre este livro e boa viagem! Quando regressares, vais trazer sempre contigo a magia desta história. Maria Artur. Queres falar um bocadinho? Eu posso falar um bocadinho da Maria Artur também. A Maria Artur, até ao ano anterior, era a coordenadora interconselhia da rede de bibliotecas escolares. Portanto, é aquela pessoa que faz a ligação entre as bibliotecas escolares e a rede de bibliotecas a nível nacional. E eu tive um trabalho muito interessante, ser paralelamente com ela, dava-lhe conhecimento de todas as minhas atividades e, portanto, ela leu o meu livro e quis fazer essa sinopse. Pronto, é realmente um paraíso, porque esse livro só tem bons sentimentos, onde a natureza por si própria se encarrega que as coisas aconteçam e que se resolvam, cada um fazendo a sua função e estabelecendo amizade, muita inocência, muita solidariedade e respeito pela natureza e pelos animais. E que livro é este? Retalhos do Paraíso. Pronto, agora vamos dizer então como é que nasceu este livro. Que retalhos são estes? Estes retalhos. Como é que este livro surge? Este livro, a minha mãe tem 89 anos, tem 7 filhos, não sei quantos netos e agora tem 5 bisnetos, 3 meninas e 2 meninos.
E ela resolve dar asas à imaginação dela e fazer trabalhos para oferecer, quer aos filhos, quer aos netos, e agora aos bisnetos. Ela faz coisas maravilhosas. Faz mantas para eles brincarem, para levarem para os piqueniques, faz mantas para brincarem no quarto, com as orelhas para eles poderem puxar, com as caudas para eles poderem não sei o quê, faz-lhes casaquinhos de lã, faz-lhes vestidinhos, como me fazia a mim quando eu andava na escola primária, por isso a minha professora me chamava a minha cara linda, e é disto que ela vive. A minha mãe é uma senhora que só tem a 3ª classe, porque em pequena teve que deixar para tomar conta dos irmãos, porque eram muitos. Portanto, ela era a mãe dos irmãos. Mas ela sempre, nessa vida que ela teve, ela sempre se dedicou a isto. Ela era tecedeira, que aprendeu com a minha avó. E depois de casar, tinha uma casa para cuidar, mas isto aqui no meu livro, se quiser tomar conhecimento, tem aqui a nota da autora, que eu posso ler um bocadinho. Vamos a isso. É isso. Vamos. Posso ler a parte como nasceu, porque eu senti que deveria dar a conhecer a quem ler este livro, dar a conhecer como é que isto nasceu, como é que estes retalhos aparecem aqui. E diz assim: o paraíso nasceu de retalhos trabalhados pelas mágicas mãos da Dona Adélia, minha mãe. Dona Adélia, mãe de 7 filhos e uma vida muito preenchida com muito trabalho. Trabalho que a ocupou desde menina. Foi a menina que cuidou dos irmãos e da casa, por isso teve de abandonar a escola sem a 4ª classe terminar. Mas mesmo só com a 3ª, nunca se deixou desanimar. Da sua cabeça brotou a grande arte de imaginar e criar. Cedo casou e a sua vida de trabalho continuou. Continuou com responsabilidades maiores, responsabilidades de mulher casada, obediente ao marido, meu pai, e cuidadora do lar. Na sua cabeça, a arte de criar depressa se começou a alimentar. Alimentava-se de necessidades e carências diárias e estratégias para as ultrapassar. Começou então a costurar, fazer malha, bordar. Não demorou muito para na aldeia se constar que a tia Adélia sabia costurar. Com esta arte nas mãos, vestia o marido, os filhos e até os irmãos. As mulheres da aldeia começaram a pedir-lhe com convicção para ela lhes costurar, e ela sim deu asas à imaginação. Com 89 anos, é pura e inocente no seu pensar, características de criança que no seu coração ocupam um lugar e insistem em permanecer sem se deixarem adormecer. Acordam nos seus trabalhos em sentimentos e emoções. Oferece presentes repletos de alegria, cor e magia, enchendo de amor o coração dos filhos, dos netos, bisnetos e todos os outros que têm a bênção de os receber. Foi com um destes trabalhos que esta história nasceu, se alimentou e terminou. Iniciou-se com a produção do retalho do gato maltês, seguido do da gata azul e do pássaro luz. Comecei a observá-los e assistiu-me uma vontade de escrever sobre aquilo que estava a ver. E assim aconteceu. Eu escrevia, ela costurava. Ela costurava e eu escrevia. Fizemos uma equipa bem engraçada e com grande alegria. E aqui está o resultado. Fantástico. E Retalhos do Paraíso é o livro que temos aqui em estúdio hoje no Culturando para vos oferecer um pouco de literatura que nos traz uma mensagem muito importante, para além da mensagem do seu interior, a mensagem de que não há idade para se conseguir fazer aquilo que nós desejarmos fazer. É por isso que este Retalhos tem também as mãos da mãe de uma senhora que tem apenas o 3º ano de escolaridade, mas que tem ali muita sabedoria neste livro. Retalhos do Paraíso é o livro que nós falamos aqui hoje, da Rosário Martins, e aproveito este bocadinho para vos dizer boa noite, para vos dar as boas-vindas a quem só agora se juntou a nós. Cá temos aqui mãe e filha, não é? As duas, uma a escrever, outra a ilustrar e a fazer daqui um paraíso, um paraíso feito de retalhos de vidas. A história
vamos tentar saber mais sobre ela. Já sabe que se quiser estar aqui comigo no Culturando é muito simples, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com e agendar a sua entrevista. E eu vou perguntar aqui à Rosário. Rosário, qual é a principal mensagem deste livro? Porque Retalhos do Paraíso está-nos a dizer que temos aqui muitos fragmentos, certo? Mas qual é a mensagem? A mensagem do paraíso, desses retalhos do paraíso, é uma mensagem forte de amizade, partilha e muita inocência. É despertar nas pessoas as coisas simples, a simplicidade, a vida em simplicidade e o que deve ser uma vida preenchida, sem necessidade de muita atrapalhação, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sem dúvida, com ilustrações lindíssimas. Eu vou depois aproveitar e tirar umas fotos, porque eu acho que os nossos ouvintes vão gostar de ver estas relíquias, autênticas relíquias que tem aqui na ilustração do livro. E para conhecerem realmente um bocadinho mais da Adélia Fernandes, ela nasceu em 1935, ou seja, isto foi há muito tempo, não é? Foi há muito tempo. E dar-nos isto, oferecer-nos isto nos dias de hoje... É uma pérola. É uma pérola. É uma pérola. E o meu primeiro objetivo deste livro foi homenagear a minha mãe. Porque a minha mãe tem tantos trabalhos desses, em casas de tanta gente. Nós temos, se quiséssemos fazer uma exposição de trabalhos que ela tem, enchíamos uma galeria. E por que não? E por que não? Essa é a outra... A minha primeira intenção era fazer exatamente uma exposição, mas depois apeteceu-me, para além de homenagear a ela, dar aos meninos, ao meu público, o conhecimento de outra geração, porque eu chamo muitas vezes à escola os avós, os pais, para ler, para falar sobre antigamente, para dar a conhecer essas coisas, porque é importante termos... E que tudo isto é atual. E que tudo isto é atual, é verdade. Porque a minha mãe, também se vai adaptar. Ela é uma mulher com a terceira classe, mas é uma mulher sempre atenta. Ela vê canais, ela vê a Odisseia, ela vê esses canais que Ela foi acompanhando. Foi acompanhando, ela escreve, ela lê. Portanto, não só porque ficou com a terceira classe, ela foi sempre acompanhando e é capaz de manter conversa connosco. Estamos a discutir um tema à mesa e ela é participante ativa dos temas atuais. Portanto, e isso é importante também dizer aos meninos hoje que os avós, os bisavós, são tão importantes quanto tudo o resto que anda à volta, ou mais, porque lhe trazem carinho, amor e muita sabedoria. Muita sabedoria. São autênticas enciclopédias, é verdade. Ricas e que nós não precisamos de folhear. E então, é só estar ali atento. Eu tive, então, quando eu terminei a história, porque eu terminei a história e mesmo quando fiz a história, não estava na minha cabeça publicar. Era uma história que eu estava a fazer. Quando eu me dei conta e terminei a história, e ali eu disse assim, aqui está um bom livro para eu levar para os meninos. Eu vou ter que publicar. Para que idades é que este livro pode ser, adequa-se desde o pré-escolar até ao 5º ano. Porque depois de o fazer, também vi que grau de dificuldade pode ser um livro simples, até para as pessoas adultas. Já tenho pessoas adultas a lê-lo e a dizerem-me, dar-me feedback, mas que maravilha. Eu até tenho uma mensagem de uma pessoa que recebeu o livro que a minha irmã lhe ofereceu e ela diz que a manta construída com tanto amor por mim e pela minha mãe, é uma manta que a veio aquecer. No próximo inverno, quando vier o frio, já não se sentirá frio, porque está aconchegada nesta manta de retalhos. Portanto, isso é fenomenal. Mas se nós quisermos trabalhar na escola, e já tenho solicitações para ir, já tenho num agrupamento a semana de 14 a 18 de outubro, toda preenchida para ir às escolas, desde o pré-escolar até ao final do primeiro ciclo, porque as pessoas conheceram o livro e já me telefonaram. Portanto, ela pode ir, porque vamos lê-lo aos meninos do pré-escolar
porque essa história está escrita em prosa poética. Como viram, mesmo a introdução, a nota da autora, ela é toda encadeada. A parte da história é rimada, é uma prosa rimada, com muita adjetivação, muito musical, e que vai despertar nas crianças interesse. E depois foi escrita como que eu estivesse a contar uma história de um escritor qualquer ou de uma pessoa qualquer. Portanto, a escrita está direcionada assim. Ela não termina, ela vai terminando e não vai terminando. Podemos saber assim qual é o tema? Fala sobre... Ora, fala sobre amizade. Amizade entre os 3 personagens muito principais. Importante. Mas depois há o amor ali latente, o respeito pelos animais. Também importante. O respeito pelos animais, pelas plantas, pela casa. É respeito, amizade, amor. Amor no sentido lato da palavra. Amor por simples saber usar as coisas. Amor entre pessoas, de paixão. Amor de pais, mães e filhos. E amor pelos animais. E tudo isso se conjuga aqui nesse mundo de sentimentos. E onde há uma vida tão simples e tão preenchida e tão cheia de felicidade, que é isso que a minha história tem que trazer cá para fora. E que eu senti que na Feira do Livro da Maia, aconteceu. Ontem dei-me conta no chão, sentada no chão, com o menino Tomás, ele a contar a história dele através desse livro. Foi espetacular. E quem não foi à Feira do Livro, quem não esteve na apresentação do livro, como é que pode ter este livro neste momento? Ora, este livro pode ser procurado. Ele ainda não teve festa de lançamento. A festa de lançamento vai ser, vou já dar aqui em primeira mão, porque estive hoje a agendar com o vereador da Educação de Matosinhos, com o professor Correia Pinto, e irá ser festa de lançamento, irá ser em Matosinhos, na Biblioteca Flor Bela Espanca, onde eu fiz imensas oficinas, também diz aí no meu livro, sempre através do livro, e portanto, para a comunidade, professores, outras pessoas e quem quiser aparecer. Portanto, esse livro será lançado aí em outubro, ainda não tem dia certo, mas será no mês internacional da Biblioteca Escolar. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido também nós oferecermos um excertozinho às pessoas que estão nos a ouvir, né? Para matar um bocadinho da curiosidade. Eu vou passar o livro para aí, para esse lado. E eu começo logo com o início. Vamos ouvir um excerto sobre... Vai é logo o início? Logo então o início. Para despertar. Para ficarem assim. O que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir? Vai ser assim... O despertar, porque foi isso que despertou em mim. Quando eu vi o retalho do gato maltês, que será este retalho, eu olhei para o gato e fez-me lembrar aquela história que nos contavam. Era uma vez um gato maltês, eu tocava piano e falava francês. Foi esta a dica e foi por aqui que eu comecei. Era uma vez um gato maltês. 1, 2, 3. Ou tocava piano, ou falava francês, ou era português. Que acham vocês? Ora, o que é que acham vocês aí em casa também, não é? Aliás, ficámos todos a pensar, o que é que vem por aí? Mas eu ainda vou aqui desafiar-te mais um bocadito, não é? Porque nós ficamos mesmo com água na boca e sem sabermos nada, não é? Estamos no Culturando, estamos aqui com o Rosário Martins e com estes retalhos tão interessantes, Retalhos do Paraíso, um livro que tem aqui a parceria na ilustração da própria mãe Adélia Fernandes, uma senhora que nasceu em 1935. Está aqui neste livro, por isso tudo é possível quando realmente nós temos amor àquilo que fazemos. Se quiser estar comigo no Culturando é muito simples, culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e divulga o que faz de bom, bonito e maravilhoso pela cultura. Vamos continuar, porque temos que falar um bocadinho mais, até porque a Rosária há pouquinho dizia algo que eu achei interessante, porque eu também estive lá na Feira do Livro da Maia. Estar nas feiras do livro, estar em contacto com o público pequeno, não é?
É muito bom para quem tem assim um livro pela Ai, primeira é tão vez. bom. É diferente de estar na escola com as crianças, é diferente. É diferente. Mas é engraçado que até na feira eu recebi meninos que me conhecem das escolas. E mais, o mais importante é que eu recebi lá meninos assim grandes, que já foram meus meninos das bibliotecas e das escolas há muitos anos. E tive um depoimento extremamente... que me encheu o coração, fez-me até quase chorar. Uma menina, a minha editora, solicitou a uma menina, a menina, o que gostaria de ler? A menina olhou para trás e viu-me, uma menina grande. Quando me viu, veio a correr. Professora Rosário, é responsável. Oh, professora, obrigada, que é a responsável por eu gostar de ler. Portanto, só isto já valeu a pena. Mas, como ela, apareceram muitos. Pequenos, grandes, que eram pequenos. Um que já tinha o primeiro ano da faculdade. Portanto, esse, na feira do livro, e aparecem-nos aqueles que nós não conhecemos de lado nenhum e que entram na nossa conversa, na nossa história, e que até, como o menino Tomás, resolve inventar a sua própria história, atribuindo nomes aos personagens. Por exemplo, a Maria Flor, que é um personagem, seria a Sofia, porque era a irmã. Portanto, ele foi escolhendo os personagens e atribuindo-lhe nomes e criando a sua história, mas aceitou de mim que ele era o gato maltês. Portanto, e criou ali uma história. Isto de dizerem que as crianças pequenas não leem imagens, criam histórias. É por isso que eu, nas bibliotecas, quero que todos os meninos, e pretendo que todos os meninos do pré-escolar, vão requisitar livros, e requisitam livros todas as semanas para levar para casa, para lerem eles as histórias pelas imagens aos pais, e depois os pais poderem ler a história dessas imagens, mas a história que está lá. Portanto, a troca de saberes. Porque os pequeninos também nos ensinam muito. E na feira temos essa oportunidade de virem pessoas que não nos conhecem de lado nenhum e de repente parece que já as conhecemos há muito tempo, porque estamos ali numa conversa já de tal maneira íntima e no meio desta história e a discutir livros e a discutir, entre aspas, discutir favoravelmente, a conversar sobre estas coisas, que parece que, e levamos todos os dias também à noite assim para casa, novos sentimentos, novas emoções, sentimos, vamos para casa assim a dizer, caramba, eu consegui dar um bocadinho de tempo, do meu tempo, a estas pessoas que algumas só passaram para ver, estiveram, conversaram, não precisam de, nem toda a gente tem que comprar, as pessoas gostam de falar, gostam de mexer, gostam de ver. E realmente isso dá-nos também mais bagagem e mais sentimentos. Uma dica para quem escuta, para as escolas em especial, para os professores, sim, o que é que se pode fazer com este livro? Por exemplo, seria um gosto enorme tê-lo no Plano Nacional de Saúde, de leitura de saúde, pois depois nós também precisamos de um Plano Nacional de Saúde, de leitura, tê-lo nas escolas, o que é que se pode trabalhar com ele, porque um livro dá para trabalhar, sim, tanta coisa. Porque este livro dá para trabalhar a leitura, ou ouvir, o saber ouvir, porque é muito importante nós criarmos o gosto nos meninos, nas crianças e nas pessoas, saberem ouvir, criar o gosto por saber ouvir as histórias, depois deixá-las inferir, saberem inferir, acrescentar. Portanto, essa será... Eles a olhar para essas imagens fariam certamente outra história. Claro. Várias histórias. Criavam uma nova história. Cada turma pode criar uma história nova. Ou dar um fim à história, ou continuar a história. Acrescentar-lhe capítulos. Porque ele não se esgota aqui. Depois, com os meninos já mais crescidinhos, do segundo e do terceiro ano, já dá para trabalhar aqui até a parte gramatical, sem ser preciso ser chata. Porque este livro tem muita adjetivação.
muito substantivo, muitos nomes. É bastante descritivo. Tem muita descrição, mas é uma descrição sem ser... Também ajuda. Eu posso ler aqui um bocadinho Vamos da descrição. Portanto, era um maltês, não é? Que eu não digo se é português ou se fala francês. Mas vivia num pequeno paraíso onde abundavam montes e colinas, caminhos e carreiros, lagos, ribeiros e ribeirinhos, árvores altas e esguias, outras de copas frondosas, multiplicando-se em dádiva de sombra e frutos suculentos e outros afins. As flores, de diferentes formas, múltiplas cores e diversos odores, matizavam em toda a sua extensão este belo paraíso. Um encanto sem fim. Lírios brancos e roxos, zíneas mescladas de cor, as florinhas pão e queijo, jarros, as alfazemas, as dálias, as urces e até as açucenas. E as margaridas, pura beleza da mãe natureza. Entre ervas e arbustos, vão aqui acontecer outras coisas. Os inimagináveis recantos escondiam bichos, bichinhos e bicharocos, uns muito ativos e outros muito dorminhocos. Joaninhas vermelhas às pintinhas pretas, formigas em carreirinhos, caracóis de casa às costas e corninhos ao sol, borboletas coloridas, leves e esvoaçantes, e pássaros encantadores, chilreando e voando ao sabor do vento em elegante movimento. Nos lagos, patos e até serpentes, estas um pouco repelentes. Grande aula de estudo do meio, grande aula de gramática de português, grande aula de leitura, de interpretação. Numa página temos aí um dia de aulas. E aqui está um bom texto descritivo. Aqui está, de facto, um livro para aqueles que são professores poderem usar e abusar nas suas aulas. É uma forma de cativar as crianças para a leitura e, ao mesmo tempo, dar uma aula bonita e, como diz a Rosário, sem ser chata. Que é isso que muitas das vezes leva as crianças a não gostar de ler, ser chato. Há leituras chatas. Há leituras chatas e depois também é preciso ter o gosto por ler. Porque é preciso criar o gosto de saber ouvir, ler, as crianças, mas também é preciso criar o gosto de saber ler e de criar estratégias de leitura apelativas, interessantes e com uma certa, com uma certa magia e empatia. Há dicas para quem tem tanta experiência com os livros para ajudar os mais novos a incentivarem um bocadinho mais para a leitura às crianças? Há o aspecto de, por exemplo, não ser monocórdico, não ser monótono, não estar a perceber e que os meninos não estejam a gostar e continuar, temos que saber sair e criar ali um clique para eles voltarem a cenar. A expressividade é muito importante. O falar um bocadinho à voz daquele animal, um bocadinho mais alto, mas para sair daquele registro, criar registros próprios para que eles se prendam a nós. Eu vou-lhe dizer, sabe como é que eu avalio as atividades quando leio para as crianças? Eu não preciso de registros a dizer-me se gostar ou não gostar. Eu peço às colegas, quando faço sessões de leitura, que me tirem fotografias por trás das crianças. Quando eu tenho as fotografias com as cabecinhas todas a olhar para a frente, não há cabecinhas a olhar para trás. Estão todos cativados. É uma maravilha. E isso acontece. É preciso cativar as crianças. Vezes. E isso é muito bom. Esse livro, podemos pegar nele, dramatizar, fazer teatro, ir para as outras expressões para além do estudo do meio, do português, da matemática. Essa é outra mais-valia que eu crio mesmo com o que eu leio dos outros autores. E este também dá. Este dá muito bem para fazer isso, até teatro de fantoches, fazer os fantoches, criar os personagens, fazer os painéis com o paraíso, fazer os personagens. Isto é muito importante. Essa é outra estratégia. Ligar. E a música. Musicar. A interdisciplinaridade aqui é muito importante. Ligar todas as áreas, trabalhar em equipa.
a equipa, que é isso muito difícil. Eu vou-lhe dizer. Mas é o essencial para o ensino. Mas consegue-se. Sim, com persistência. Com persistência. E eu posso dizer que eu consegui isso com os meus colegas nas minhas escolas e hoje eu posso dizer que tenho muita gente a trabalhar comigo e então os professores das AECs, música, teatro, expressão plástica, ciências, trabalhavam sempre nos projetos para que eram convocados. Iam, vezes sem fim, muitas vezes às escolas, sem ser o tempo deles, para fazer apresentações para os pais, para os avós. E isso não se paga, mas consegue-se, devidamente motivados também. Todos sabemos que hoje em dia a profissão de professor está muito pouco respeitada. E os professores, é preciso amor. E os professores também se cansam e estão cansados. Mas no meio dar muito e não receber, não é? Mas no meio daquele cansaço, a um professor que faz, pode-se lhe pedir, porque ele faz sempre. Bem, pode. Eu acho que, e isto eu acho que deve ser quase em todas as profissões, aquelas pessoas que fazem sempre. Fazem sempre. Há sempre um bocadinho para meter. E é uma coisa que eu digo. Um livro nunca atrapalha. Um livro na escola, na sala de aula, nunca pode ser um elemento de perturbação, mas sim um elemento de conectividade, de ir buscar. É quase entrar, sair, trazer, renovar. E o livro é uma coisa maravilhosa. Vamos relembrar os nossos ouvintes, quem quiser ter este livro, que é um livro da Mosaico de Palavras, a editora deste livro. Quem quiser ter este livro, como é que eu posso fazer? A editora está a pensar que ele vai estar na Bertrand, que vai estar na UC, e penso que é o Ninho de Palavras, que é online, uma editora online. Mas também o podem pedir à Mosaico de Palavras, porque eles também enviam às pessoas. E podem também pedir para as escolas, se quiserem ter lá a escritora com a editora e com o livro. Como é que podem fazer, por exemplo, para convidar a escritora a ir às escolas? Contacto é diretamente com a Mosaico de Palavras? Pode ser, ou podem também ser com a autora? Pode ser com a Mosaico de Palavras, pode ser comigo, pode ser através do meu Facebook, Maria Martins Rosário, e entrar em contato comigo ou pelo meu número de telefone 936860771. E aí será aquilo que eu lhe vou dizer, é o mesmo que a editora diz, portanto, tanto faz procurar de uma parte como do outro. Vamos a mais uma leitura? Sim. O que é que vai ser agora? Vamos assim mais para a frente? Vamos aqui, saber o que é que anda por aí? Vamos aqui, porque eu depois fiz aqui outras descrições e, portanto, o gato maltês vivia nesse paraíso. Mas tinha, rodeado de animais, mas havia duas amizades que ele tinha, dois com os quais ele não sabia, sem os quais não conseguia viver. E então era frequente e lindo ver esses três amigos, que eu não vou dizer quais são. E como já fiz muita descrição até aqui, eu pergunto, que amigos? Não se lembram? Eu vou lembrar. Era frequente e lindo ver o maravilhoso gato maltês, a tá-tá-tá, e o tá-tá-tá apanhar sol, ou uma bela sombra, conforme o estado de tempo, a conversarem e a contarem as suas experiências e paixões, e a combinarem brincadeiras e novas aventuras com novas emoções. Pronto, está dito. A história acaba aqui. Podia, mas não, fica para outro dia. É muito giro, de facto, nós percebermos que temos aqui uma história que precisamos de explorar e para isso temos que a ter, não é? Estejam atentos porque este livro vai ser apresentado em outubro, lá para outubro, com data a definir, em Matosinhos, na Biblioteca Flor Bela Espanca, uma biblioteca também onde os livros
fazem parte da vida, por isso apareçam por lá, estejam atentos aqui à Rosário, ao Mosaico de Palavras, e se quiserem ter o livro antes, por curiosidade, porque isto desperta curiosidade, contactem a própria autora, que ela faz chegar de certeza o livro até vocês. Se quiserem estar aqui no Culturando, culturando2015@gmail.com. E assim, Rosário, nós estamos aqui a falar desse livro, a falar, mas também existe aí uma vertente poética, também gostas de poesia? Gosto muito de poesia, o meu próximo livro será uma poesia, que já está a ser feito. Já está na editora. Já está pronto. Ainda não está, a poesia já está feita. Isto significa que há aqui duas vertentes. Uma para a poesia, outra para a literatura infantil. Sim, mas... Ou também existe aqui para os adultos um dia um romance? Pois não sei, não sei. Eu sinto muito motivada. Eu neste momento estou a escrever a minha própria vida em prosa poética. Uma autobiografia sim, poética. Sim. Pronto. A outra poesia, o que irá sair é uma poesia, tanto pode ser lida por crianças, porque também é abrangente. Essa não vou adiantar muito, porque é para criar suspense e para criar o interesse de como será. Mas a poesia que nasceu quando? Desde sempre? Desde sempre, porque eu até às vezes a falar dou comigo a rimar. Portanto, e depois é assim, quando nós lidamos com as crianças e procuramos estratégias, também se vai construindo. Porque estratégias para os motivar, a rima é muito importante. E a poesia, as palavras bonitas, a musicalidade. E há uma literatura infantil que eu gosto muito pela musicalidade, que é a literatura da Sofia de Melo Brainer. Embora seja uma escrita aristocrática, porque pronto, ela era aquela menina, são quase histórias sobre ela, no fundo, a Noite de Natal, o Retrato, o Cavaleiro da Dinamarca, mas é de uma musicalidade impressionante. E isso a mim sempre me criou, gosto de ler assim. E também quando escrevo, parece que quando dou conta já estou na poesia. Saio do registro da narrativa pura e simples e entro nesse mundo. É intrínseco, eu não sei. Isso significa que vamos ter agora brevemente, então, um livro de poesia. Lá para quando? Há assim ideia? Estamos a pensar, talvez para o Natal. Vai ser um presentinho de Natal. É. Um presentinho de Natal poético. Nós estamos a caminhar para o final, mas ainda temos aqui mais um bocadinho para podermos falar de projetos futuros, que são, no fundo, mas as escolas também são, no fundo, um projeto. São. As escolas são um projeto e nas escolas eu aposto toda a minha... Isto significa que eu vou aqui falar assim... A reforma, digamos, da Rosário não vai existir. Não vai. Porque a Rosário vai continuar nas escolas e com os livros, sim, porque isto é... Porque eu aliás, estou e já me inscrevi para ser voluntária na Ajudares. Porque sempre trabalhei com eles, fui uma parceira das escolas e vou-me voluntariar para trabalhar lá com as crianças. Depois, as escolas... tirarem-me o meu público, o público que eu mais adoro e com o qual eu sou completamente, eu faço parte lá no meio deles, por isso é que eles acham que eu não sou velha, e eles acham que eu sou sempre novinha. Um dia que o meu filho apareceu na escola e que tem 38 anos e eles disseram, esse é teu filho? Tens um filho assim? Não é? Pronto, e quando eu digo a idade que tem, olha, a minha avó é que tem essa idade, pronto. Acham surpresa, porque no meio deles, eu sinto-me mesmo bem. Portanto, as escolas vão ser... quase difícil envelhecer no meio das crianças. É um bocadinho difícil. E fazem-nos a toda a hora, dão-nos aquele impulso de estarmos sempre ativos. São uma energia muito boa, muito positiva. Boa. E qual foi a sensação de perceber no final da Feira do Livro? Foi o livro mais vendido. Estávamos a falar da editora, não é? Da Mosaico. Foi o livro mais vendido na Feira do Livro. Foi o livro mais vendido e já vamos para a segunda edição.
Portanto, ele ainda não teve festa de lançamento, ainda não teve um lançamento oficial, formal, e já foi pedida uma segunda edição. Portanto, teve muita aceitação e as pessoas acham maravilhoso o que diziam, mesmo comprando ou não comprando, as pessoas diziam, ideia maravilhosa, juntar esta experiência de escrita com a experiência da arte da mãe, com toda esta cor, esta arte, é maravilhoso. E a mãe, como é que reage, ou como é que reagiu quando viu o livro pela primeira vez? Adorou. Mas ela fica muito, não fica efusiva. Ela não é aquela pessoa que fica efusiva, mas gostou e sentiu-se feliz. E mais feliz se sentiu porque as minhas colegas que compraram o livro das escolas quiseram a assinatura dela. E então ela sentiu. Eu em casa com os livros e ela ali sentada a dar autógrafos. Foi muito bom para ela, foi muito. Acho que foi o melhor que lhe podia ter feito. E como estamos na reta final e vamos terminar este programa, como é habitual, com um poema, e eu sei que a Rosário escreveu um poema, não é? Mas antes disso, o que é apraz dizer que não foi dito deste livro e que devia de ser aqui reforçado? Ou então um convite lá para casa, aquela câmara, é a Câmara da Rosário, para poder convidar as pessoas a lerem esse livro, a terem esse livro, as escolas a convidarem a Rosário a estar presente. Agradecimentos, o que quiser. A antena é sua. Eu, em relação a este livro, e podem pensar que é imodéstia, mas é um livro atrativo, bem conseguido, com uma cor que é fiel aos retalhos que a minha mãe fez, porque foi isso que foi pedido. Demorou 1 ano para ser produzido, entre a escrita da história e a saída do livro levou 1 ano, está muito bem conseguido e é uma história que está em constante diálogo com quem a ouve, com as crianças, sempre em plena sintonia, a fazer-lhe perguntas, a incentivá-las a dar respostas, a recordar retrocessos na história. Vem, quando chega um capítulo, retrocede-se, faz-se um apanhadinho com umas frases que resume a história toda. Portanto, eles vão sempre. É um livro que dá para ler e deve ser lido por capítulos, porque para os pais que estão em casa, têm os filhos, ler um capítulo todas as noites, são 4 capítulos, e que no capítulo seguinte o próprio livro recorda a história de uma forma bonita e atrativa. Portanto, é um livro para passar bons momentos com as crianças na família, com as famílias, com os pais a ler. Aliás, eu acabo sempre, quando leio para as minhas crianças, eu acabo assim: Vitória, Vitória, acabou-se a história. Pozinhos de perlim-pim-pim, a história chegou ao fim. Querem mais, querem mais? Logo à noite com os pais. Portanto, os pais, um bocadinho, todos os dias. É bom. Nas escolas, 10 minutos de leitura por dia, não sabe o bem que lhe fazia. Portanto, começar uma aula com 5, 10 minutos de leitura é fácil e é uma maneira, porque eles chegam a uma certa altura, já querem isso. Até já nem deixam começar a aula sem essa leitura. Essa é a grande motivação que eu dou às pessoas. Leiam para os filhos, ponham os filhos, deem-lhe fontes de leitura. Não podem comprar, vão às bibliotecas. As bibliotecas municipais têm livros espetaculares. As bibliotecas das escolas emprestam livros para casa. Nas nossas bibliotecas, todas as crianças, desde o pré-escolar até ao 4º ano, uma vez por semana, requisitam um livro. Nós temos o fundo documental a 99% de utilização. Portanto, porque os outros, o 1% deixamos para poder emprestar a outras escolas. Portanto, ler,
ler. Ler é a base. Obrigada, Rosário, por esta hora a falar de livros, a falar principalmente destes retalhos, deste livro que brevemente poderá estar nas mãos dos leitores e quem o quiser ter, já o pode ter, que é muito simples, basta de contactar. A mim resta-me agradecer a presença, sucessos mil. Espero poder divulgar também o próximo de poesia, está aqui o Culturando aberto, basta só nós marcarmos a entrevista e vimos aqui também falar da parte poética, que é assim que nós vamos terminar. E para lá para casa, o que é que me resta dizer? O habitual, fiquem bem, sejam sobretudo felizes, leiam um bocadinho, porque, como diz a Rosário, ler faz bem aos pequeninos, aos grandes e até aos mais velhinhos. Todos nós precisamos de ler, é uma fonte de inspiração para a vida e para sermos cada vez melhores pessoas e mais felizes. Até para a semana, vamos ficar com a leitura de um poema escrito pela própria Rosário, hoje mesmo. Livros. Livros são vida, portas de entrada e saída, tapetes de viagens por múltiplas e distintas paragens. Fazem-nos rir, cantar e chorar, sonhar e enternecer, preparam-nos e reconfortam-nos para um saudável e feliz adormecer.